Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte. O Flamengo, hein? Passou fácil pelo Sport, está colando nos líderes do campeonato. Já o Fluminense deixou o empate fora de casa que o Inter escapar nos acréscimos. Na Série B, o Botafogo venceu o Brasil de Pelotas, está a 2 pontinhos do G4, graças à volta de um ídolo. No Newton Santos, teve fila de cumprimentos para o Joel Carli, o cara da vitória do Botafogo sobre o Brasil de Pelotas. 2 rodadas atrás, ele já tinha jogado 15 minutos contra a Ponte Preta. Mas dessa vez, o argentino jogou como titular e capitão, 5 meses depois de ser recontratado. Foi o tempo que o Carli demorou para se recuperar de uma lesão e entrar em forma. Muito feliz por a estreia, né? Um jogo bom, que estamos no caminho certo. Nas poucas vezes em que o Brasil de Pelotas, lanterna da Série B, chegava na frente, Carli demonstrava segurança e falava bastante com os companheiros. Esse jeitão do Joel Carli no comando da zaga, a torcida do Botafogo já conhece bem. Na primeira passagem, entre 2016 e 2020, fez 156 partidas. E nessa reestreia como titular aos 34 anos, mostrou que ainda pode atuar em um bom nível. Ele estava a fim de jogo também lá na frente. A troca de passes do Botafogo começou com Oyama, depois Pedro Castro, Navarro e acabou com Carli como um centroavante. Gol! 1-0. Joel Carli pro Botafogo! Foi o 8º gol dele com a camisa do clube. No segundo tempo, o zagueiro Arthur Henrique derrubou o Diego Gonçalves na entrada da área. Para mim, o jogador do Botafogo tem uma grande chance de dominar essa bola e sair de frente para o gol. Por isso, para mim, era um lance de cartão vermelho. O VAR estreia na Série B a partir da próxima sexta. O Hugo chutou em cima da barreira. Rasteirinha com desvio e sai! O time reclamou de 2 pênaltis não marcados. No puxão em Pedro Castro. O Oliveira tira o Pedro Castro da disputa e por isso, para mim, tem um impacto tático. Por isso, para mim, foi pênalti. E na bola na mão do Leandro Camilo. O camisa 3, ele salta com o braço aberto. E para mim isso é uma ação de bloqueio, por isso deveria ter sido marcado o pênalti. O 1-0 deixou o Botafogo a 2 pontos do G4 na Série B. Foi a 5ª vitória em 6 jogos com o técnico Anderson Moreira, todas sem levar gols. E a zaga, que já vinha bem, ganhou um reforço. Vamos a dar briga porque Botafogo merece voltar para a Série A. Titular na derrota para o Remo por 2-1 na última rodada, MT não vai jogar contra o Londrina quarta-feira às 9h30 da noite aqui em São Januário. O jogador foi flagrado em uma festa em Cabo Frio, descumprindo uma regra do clube para evitar risco de contaminação pela Covid-19. Além de ser punido com multa, MT foi afastado das atividades com o elenco por 3 dias e depois fará testes de Covid-19. Vanderlei, expulso contra o Remo, também não joga. O goleiro House entrou em campo sexta-feira em Belém, mas o campeão olímpico Lucão se reapresenta hoje e deve ser titular contra o Londrina. Marquinhos Gabriel e Léo Matos voltam a ficar à disposição depois de cumprirem suspensão na última rodada. Quarta-feira é um jogo decisivo para nós, que nós precisamos aí fazer os 3 pontos. Nos últimos 9 temos 6, temos que fazer 9 em 12 e aí começar de novo a nossa recuperação para no segundo turno realmente entrar no G4. E hoje tem Vasco e Flamengo valendo taça em jogo da volta do Campeonato Brasileiro Sub-17. Na ida, o Vasco venceu por 3-1, por isso pode perder por até 1-0 para ser campeão. O Sport TV transmite o jogo a partir das 8 horas da noite para você. Mudar no futebol, né? O Fluminense viveu isso da pior forma contra o Internacional e aí, ó, tá perto da zona de rebaixamento, hein? Internacional 4, Fluminense 2, na visão de Paulo Henrique Ganso. Em 4 minutos, praticamente, a gente perdeu a partida, né? A gente estava 2-2, praticamente nos acréscimos ali, a gente tomou 2 gols que uma equipe experiente como a nossa não pode tomar. Internacional 4, Fluminense 2, na visão de Paolo Guerreiro. A gente mereceu ganhar porque a gente criou muitas mais chances do que eles. No final, conseguimos fazer os 2 gols que nos deram a vitória. Internacional 4, Fluminense 2, na visão do Roger Machado. O resultado não demonstra o que foi a totalidade do jogo. O Fluminense entrou em campo com um esquema diferente. Ao invés de 2 atacantes abertos e um centroavante,
uma dupla de ataque com Abel Hernandes e Luiz Henrique. No meio, um trio de volantes e na frente deles, Paulo Henrique Ganso. Não sei qual era o plano do técnico Roger Machado, mas fica difícil quando o adversário troca passes por 1 minuto inteiro até abrir o placar aos 7 do primeiro tempo. Cruzamento do Cuesta, gol de cabeça do Edenilson. Volante que marca e que aparece na grande área adversária para finalizar. Edenilson tá jogando muito e tem até um fã no Fluminense. E para deixar registrado que eu sou muito grande fã do Edenilson, que estava dando entrevista. Tão fã que fez igualzinho. Passe maravilhoso do André, gol do Iago. Olha o volante. O Iago apontou o caminho, o André obedeceu na medida. Além de apontar o caminho e fazer o gol, o Iago deu um chapéu bonito. Quase anotou um passe para gol do Abel. Daniel salva o Internacional. Fluminense quase vira o jogo. No segundo tempo foi um jogo de cruzamentos. O 2-1 do Inter veio na bola do Moisés para o Yuri Alberto. O Fluminense buscou de novo o empate depois que Egídio cruzou para o Nino. O campeão olímpico, o capitão, empata o jogo. O Flu levava um ponto fora de casa, mas aí vieram os acréscimos. Em 4 minutos, praticamente, a gente perdeu a partida, né? O jogo foi decidido nos minutos finais. Aos 47 do segundo tempo, Cuesta cruzou de novo para o Edenilson, ídolo do Iago. E um dos artilheiros do Brasileirão com 8 gols. Edenilson, segundo dele no jogo, artilheiro do Inter do campeonato. O Fluminense partiu com tudo para tentar o empate, aí abriu espaço para o Guerreiro fazer o primeiro gol dele no Brasileirão. Internacional 4, Fluminense 2. Com 3 gols sofridos de cruzamento, o Fluminense está apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento. A insatisfação do resultado como esse reflete, né, no grupo de jogadores. Era importante pontuar hoje, sobretudo no Brasileiro, mas também levar essa confiança para a Libertadores. Esse grupo já provou muitas vezes que é possível, né? E vai ser mais uma vez dessas oportunidades de provar novamente. É o que o torcedor espera, né? E a chegada do Kennedy, ex-fluminense, ao Flamengo teve que ser adiada porque ele testou positivo para a Covid. Agora vai ter que fazer quarentena em Londres antes de embarcar aqui para o Brasil. Ele está bem. O Flamengo acertou um contrato de empréstimo de 1 ano do Kennedy com o Chelsea. Faltam ainda os exames médicos para fazer o anúncio oficial. Enquanto o Kennedy não chega, o Flamengo segue vencendo, né? Dessa vez a vítima foi o Sport. O Flamengo que está na caça ao líder Atlético Mineiro. Não foi uma goleada como nas vitórias anteriores, desde que o Renato assumiu o time. Mas o Flamengo dominou o Sport em Volta Redonda. É a força do grupo, é a união do grupo. Logo aos 10 minutos, Bruno Henrique já deixou claro como seria o jogo. Ele aproveitou o cruzamento de Arrascaeta para abrir o placar. Levantamento, Bruno Henrique! Feliz de estar podendo marcar mais uma vez e chegando a 8 gols nesse campeonato. Ele é o artilheiro do Brasileirão, ao lado do Gilberto do Bahia e do Edenilson do Internacional. Pouco depois, o gol de João Gomes, o primeiro anulado do jogo. Dominou, atrás, Everton Ribeiro para o Pedro, João Gomes! No início da jogada, teve impedimento do Isla. Não, tá marcando esse impedimento. Perfeito. Então, gente, tira o 2 do placar, é 1. O gol foi anulado pelo árbitro de vídeo que o Sandro agora acabou de explicar. O segundo gol que valeu veio já no segundo tempo dos pés de Everton Ribeiro, que chutou mal, mas deu sorte. Isla passou na direita, recebe, toma o cruzamento, Everton Ribeiro! A bola desceu no Ronaldo Henrique com o gol de Everton Ribeiro, segundo dele na temporada. A melhor chance do Sport veio nesse lance com Zé Wellison. Pé direito, defendeu a trave, voltou Isla, tira dali! Mas o Flamengo foi muito melhor. Pressão e chances criadas. Era o jogo perfeito para o Pedro voltar a marcar. Ele substituiu o Gabigol, que cumpriu suspensão contra o Sport e buscou o gol. Levantamento, defendeu Maílson! A bola veio queimando!
Nesse lance, dentro da área, a bola passou pertinho. Bateu pra fora do gol! Já essa passou longe. Dominou, Pedro girou, bateu e jogou longe. O Pedro foi titular pela segunda vez no Flamengo, sob o comando do técnico Renato Gaúcho. O atacante completou 6 jogos sem marcar um gol. Ele participou de muitas jogadas, ele estava com um probleminha, inclusive, no tornozelo. Jogou na vontade mesmo. Hoje ele foi um pouquinho no sacrifício. Sacrifício que quase foi recompensado com um gol no finzinho, mas foi anulado. O segundo do Flamengo que não valeu. O Barão recuperou a bola e aí ele cruza e o queixo do Pedro está na frente. É mais ou menos o queixo. Mesmo sem o gol do Pedro, o Flamengo voltou a vencer no campeonato e segue correndo atrás do Atlético Mineiro. São 10 pontos de diferença, mas com 2 jogos a menos. Nós temos, como sempre falo, nós temos 3 competições e eu preciso de todo mundo. E é importante que todo mundo esteja bem, esteja todo mundo com confiança para jogar e com alegria, como a gente tem visto.